Boa tarde, pessoal. Vamos para a nossa aula de informativos hoje. É processo penal, comigo, professora Lorena. Para quem não me conhece, eu já me apresentei na aula anterior de execução penal. Nós aqui estamos para falar somente de informativos de processo penal, ok? Essa aula ela tem apenas 50 minutos, é um tempo um pouco corrido para a gente tratar sobre informativos, então eu não fui aos informativos muito antigos, referentes ao ano passado. Eu peguei finalzinho do ano passado para agora, para a gente considerar esses informativos, que são aqueles mais recentes, até mesmo para a realização da sua prova. Vocês vão ver que eu vou tratar de informativos do STJ, de informativos do STF, não só trazendo a ementa para vocês, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê que aquele tribunal decidiu daquela forma, concluiu daquela forma, para que você não decore o conteúdo, e sim você saiba o que tem por trás daquele julgado, para chegar no momento da prova você consiga responder a questão, tá certo? Então, comigo, Lorena Alves Ocampo, sou juíza de direito substituta aqui do TJDFT, a gente vai trabalhar aula de informativos nesse curso do MP Paraná, os informativos principais para que você leve em consideração na sua prova e não erre nenhuma questão, ok? Vamos começar falando de alguns informativos, principalmente do STJ. Depois a gente vai avançar um pouquinho para os informativos do STF. Aqui no STJ a gente já começa por um informativo que foi o 595, que ele vem trazendo uma ligação sobre citação por edital e uma produção antecipada na citação por edital. Então veja, eu vou ler com vocês aqui um pouquinho da ementa, depois a gente vai conversar sobre citação por edital, vai chegar até o raciocínio do 366 do Código de Processo Penal, chegar ao raciocínio da possibilidade ou não da antecipação de provas na citação, no processo que tem uma citação por edital, e então chegar a essa discussão entre STF e STJ, porque você vai ver que a jurisprudência nesse momento ela não é pacífica. Okay? Nesse momento nós não temos um entendimento pacificado entre STF e STJ. O que o STJ decidiu no informativo 595? Ele decidiu que é sim possível e justificável que eu antecipe uma colheita de prova pelo artigo 366 do CPP, que traz a citação por edital, nas hipóteses em que aquelas testemunhas são policiais. Ele analisou produção antecipada de provas referentes a um processo que tramita pela citação por edital e, portanto, o processo está suspenso, a prescrição está suspensa, ele analisou a possibilidade ou não de eu antecipar com algum motivo em face de serem aquelas testemunhas policiais. E ele entendeu que sim. E ele disse: o atuar constante no combate à criminalidade expõe aquele agente de segurança a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória. A antecipação do depoimento de policial é considerado como sendo uma fundamentação concreta, não havendo ofensa à súmula 455. Vamos ao raciocínio até a gente chegar a essa emenda. Primeiro, delineando o tema, a gente sabe que a citação no processo penal é aquela forma de eu comunicar aquele réu que tem uma imputação contra ele. Então ele vai ficar sabendo o que ele vai responder, por que ele vai responder, qual é a imputação, qual é a descrição que tem naquela denúncia. Então é essa comunicação inicial para ele tomar ciência da imputação. A falta de citação no processo penal acarreta nulidade absoluta. Tem que ter citação no processo penal. Há uma forma de sanar a citação? Sim, mas a falta, a ausência, ocorre uma nulidade absoluta. É com a citação no processo penal que eu formo a relação processual aqui no processo penal. Essa relação angular que eu tenho entre o Ministério Público, entre aquele Estado, entre aquele indivíduo que vai responder àquela ação penal, ela é formado o processo nesse momento com a citação daquele réu. Quando eu falo de citação no processo penal, eu tenho algumas espécies. Eu tenho a citação pessoal, em que é a forma real, chama citação pessoal real, e tem uma citação ficta ou presumida. Então eu tenho duas espécies. Por que citação real e citação pessoal? Porque efetivamente eu cheguei até o réu e comuniquei que ele vai responder aquilo. Então eu tenho algumas hipóteses que a gente vai ver daqui a pouco, de citação em que ele efetivamente, eu dou ciência a ele sobre aquela imputação. Quando eu falo citação ficta ou presumida, não é exatamente ele que está sendo
comunicado. Só que quando eu preencho os requisitos da legislação, seja pela citação por hora certa ou pela citação por edital, preenchidos os requisitos do Código de Processo Penal que estão lá dispostos e realizada a citação dessa forma, eu presumo que ele tomou conhecimento daquela imputação, daquela denúncia, e, portanto, ele é considerado como se fosse citado. Essa é a citação ficta. Citação real pessoal, vai diretamente nele. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade do mandado, artigo 351, em que, efetivamente, o oficial de justiça vai lá na casa dele, cita, entrega a contrafé, dá ciência para ele daquela denúncia, entregando a cópia da denúncia. Eu tenho a citação por carta precatória, artigo 353, em que ele não está naquele território de jurisdição daquele juiz, mas ele vai ser citado, então, por carta precatória. Eu sei o endereço dele, eu sei onde localizar, mas ele está em uma jurisdição diferente daquele juiz e, portanto, o juiz deprecante tem que expedir uma carta precatória ao juízo deprecado. E, então, ele é citado por meio de carta precatória. A citação do militar eu tenho uma forma própria, que é pelo artigo 358, porque nós temos uma hierarquia militar, então ao mesmo tempo eu envio uma comunicação àquele superior hierárquico dele e esse superior dá a comunicação e informa pra gente que aquele militar foi citado. Tem a citação por carta rogatória, artigo 368, que é a hipótese em que ele tem endereço certo, é citado pessoalmente, só que fora do país, então há uma expedição de carta rogatória. A citação do acusado preso, artigo 360, em que ele está preso ali no presídio, o oficial de justiça vai lá, encontra com ele no presídio e realiza a citação dele, que também é uma citação pessoal. Citação em legações estrangeiras, artigo 359. São o que? As embaixadas, os consulados, são considerados legações estrangeiras e tem uma forma própria de realizar a citação também. E por fim, a citação do funcionário público, que também é uma forma pessoal, está no artigo 359. Aqui o que nos interessa é a citação ficta. Nós temos a citação por hora certa, já adotada e reconhecida pelo Código de Processo Penal, em que pese adotar aquela forma do CPP, do CPC, mas nós temos a citação por edital, que é o que efetivamente interessa para a gente entender essa jurisprudência, que está no artigo 361 do Código de Processo Penal. O que ocorre na citação por edital? Presume-se que ele foi citado porque eu não tenho o endereço dele, eu não sei aonde ele está, eu esgotei as possibilidades de citação daquele réu e, portanto, eu expedi um edital. Expedi o edital, cumpriu as formalidades do CPP, tem o prazo de 15 dias para aquele edital e depois de passado esse prazo de 15 dias eu presumo de que ele foi citado. Por isso uma citação ficta no processo penal. A importância da citação por edital é exatamente o artigo 366, porque se ele foi citado por edital com aquele prazo de 15 dias, transcorrendo o prazo de 15 dias e contados aqueles 10 dias para a resposta à acusação e ele não apresentou resposta à acusação e não constituiu advogado, nós temos algumas consequências. Então veja, primeiro, eu esgotei as possibilidades de citação, não sei onde ele está. Vou citar por edital. Citei por edital com prazo de 15 dias. 15 dias que está no artigo 361. Transcorreu o prazo de 15 dias. Contou os 10 dias da resposta à acusação. Passou o prazo, ele não compareceu. Passou o prazo, ele não constituiu advogado. Quais são as consequências do 366 diante desses requisitos cumulativos? O processo fica suspenso e a prescrição daquele crime fica suspensa. Cuidado com a jurisprudência STF, STJ, porque nós sabemos que o STJ entende que essa prescrição fica suspensa pelo prazo máximo da prescrição relativa à pena em abstrato do crime, e nós sabemos que para o STF essa prescrição ela fica suspensa por prazo indeterminado. Okay? Que o processo e a prescrição ficariam suspensos por prazo indeterminado. Por isso, essa divergência entre os dois. STJ aqui adota a prescrição como o prazo máximo da pena em abstrato, STF adota como prazo indeterminado. Ok, citação por edital, resumo do que eu falei. Esgotei as possibilidades, tem um prazo de dilação de 15 dias, cumpriu lá.
e eu tenho que observar na citação por edital, além do artigo 366 do Código de Processo Penal, eu vou observar a súmula 366 do STF e a súmula 351 do STF. O que elas dizem? No momento que eu vou citar por edital, não é nulo que essa citação seja realizada indicando o dispositivo da lei, no entanto, sem transcrever a denúncia ou a queixa. Então, no momento que eu afixar aquele edital no fórum, porque é uma citação por edital, não precisa estar transcrita toda a denúncia. Basta que eu indique o dispositivo da lei penal. Outra súmula importante, súmula 351 do STF. É nula a citação por edital se ele está preso na mesma unidade da federação que o juiz exerce a jurisdição dele. Então, se eu estou aqui no DF e ele está preso no DF, eu não encontrei ele, eu achei que eu esgotei todas as possibilidades e determinei uma citação por edital. Depois eu descubro que ele está preso aqui na Papuda. Essa citação ela é válida? Não. Se ele está preso na mesma unidade de federação que eu estou e tinha uma citação por edital, essa citação é nula. Por isso que antes de determinar uma citação por edital, eu inclusive confiro se ele está preso para que não ocorra essa hipótese, por exemplo. Ok, tô lá no artigo 366, que diz que não compareceu, não constituiu advogado, suspende o processo e suspende a prescrição, havendo aquela divergência entre STF e STJ. O que é importante? Dois temas: prisão preventiva e produção antecipada de provas. Prisão preventiva. Diz o artigo 366 que, se o acusado citado por edital não comparece, não constitui advogado, poderá o juiz decretar a prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos. Então, é muito comum na prova, ou ser questionado na prova, dizendo que essa prisão seria automática. Claro que não. Diz que pode decretar. Por que pode? Porque somente vai ser decretada a prisão preventiva se, de fato, você conseguir fundamentar muito bem o 312 e 313 do CPP, em que eu tenho a admissibilidade da prisão e os pressupostos requisitos para aquela prisão preventiva. Aí eu posso decretar, mas não é um efeito automático da citação por edital. Não é. Ou seja, o simples fato de o acusado não ter sido encontrado não é um motivo suficiente para decretar. Eu tenho que fundamentar nos requisitos próprios da preventiva, não é um efeito automático. Por fim, produção antecipada de provas urgentes. Diz o 366 também que, além de poder decretar a prisão preventiva, eu posso determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes. Mas tem uma súmula do STJ de grande importância. Para que eu determine a produção antecipada de provas, exige-se a demonstração da necessidade concreta, devidamente fundamentada. Então eu não posso simplesmente falar, a testemunha vai esquecer do fato diante do tempo. Então, vamos produzir a prova antecipadamente e colher o testemunho agora e não esperar o processo voltar a correr. Isso pode? Não pode. A fundamentação concreta não é considerada basicamente apenas no tempo do transcurso. Não, você tem que fundamentar. Quais são os exemplos que nós temos dessa antecipação de provas? Por exemplo, a testemunha que possui uma idade avançada está internada e há uma possibilidade que ela venha a falecer. Os livros citam essa hipótese. Diz a súmula 455 do STJ que tem que ter uma fundamentação concreta. Não pode ser meramente no decurso do tempo. Ok, só que nesse meu caso, aquela testemunha que viu os fatos, apesar do meu processo estar suspenso, a prescrição e o processo suspensos, eu não sei quando ele vai voltar a correr, porque eu não sei quando que aquele réu vai aparecer. Eu tenho uma testemunha que está internada, que está doente e que ela pode falecer a qualquer momento. Isso justifica a tomada antecipada do depoimento? Sim, porque eu tenho uma fundamentação concreta, é um exemplo dado pela doutrina e pela jurisprudência. Perfeito. Isso tudo que eu falei é tranquilo no STF e no STJ. O grande problema é que nós temos a questão do depoimento dos policiais que veio no informativo 595 do STJ, que é mais recente do que esse outro do STF. Agora, você tem que ter atenção que, apesar de eu estar te explicando o informativo 595, eu tenho uma divergência jurisprudencial. O STF não entende da forma como o STJ entende.
O que o STJ entende? Ele entendeu que se as testemunhas forem policiais que lidam diariamente com inúmeras ocorrências e que, com o decurso do tempo, podem esquecer daquele caso, que isso seria, sim, uma justificativa concreta, que atenderia à súmula 455 do STJ e que, portanto, pode fundamentar uma produção antecipada de provas. Ok? Essa foi a jurisprudência inicial que nós citamos aqui na nossa aula, que é justificável, que é considerada uma fundamentação concreta, que não há ofensa à súmula 455 do STJ. Agora o STF, que foi o informativo 806 que eu citei, ele tem uma divergência, ele não entende da forma como o STJ. Ele diz que não serve como justificativa a alegação de que as testemunhas são policiais, responsáveis pela prisão, cuja própria atividade contribui por si só para o esquecimento. Ou seja, ele entendeu que na verdade isso não é uma fundamentação concreta. Ok, esse julgado é de 2015. O julgado do STJ, como a gente viu, é do finalzinho de 2016. Saiu no informativo super recente desse ano. Há divergência? Há divergência. Mas entenda todo esse caminho da citação por edital. Entenda a súmula 455. Entenda os motivos que levaram ao STJ ou ao STF decidir sobre essa questão. Perfeito? Mas há uma divergência jurisprudencial entre os dois tribunais superiores. Vamos avançar. Aqui, ainda no informativo 595, nós temos falando sobre a execução provisória da pena. Nós já estamos acostumados com o entendimento, desde o começo do ano de 2016, nós tivemos mudanças jurisprudenciais de 88 para cá, mas do começo de 2016 até agora, 2017, o que nós temos na jurisprudência entendido pelo STF e pelo STJ é a possibilidade da execução provisória da pena. Nós temos vários informativos de que pacificou e entende dessa forma. Então, entende o STF que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não ofende o princípio constitucional da presunção da inocência e que, portanto, é possível a execução provisória da pena. O STJ acompanha esse entendimento do STF. Ok, a gente sabe isso desde o ano passado. O que nós temos que ter cuidado, que veio no informativo 595, é sobre a questão da análise ainda de embargos de declaração, aquele acórdão proferido em segundo grau que confirmou aquela sentença. Então eu tive uma sentença pelo juiz condenatória num crime de roubo, foi em sede de apelação para o tribunal confirmou, só que eu tive a oposição de embargos de declaração àquela sentença. E aí veio a dúvida, será que a partir dessa decisão, mesmo com a oposição de embargos de declaração, há possibilidade de execução provisória da pena? Não há. Decidiu o STJ que não há. Por quê? Qual a lógica desse julgado? Porque se eu tenho embargos de declaração, lembre que eu tenho efeito integrativo. Eu tenho a possibilidade ainda de mudar, de alterar aquela sentença. É exatamente o que usou como fundamento. Então, se eu tenho ainda que analisar embargos de declaração, não há possibilidade de execução provisória da pena. Qual foi a justificativa dada? A falibilidade humana. Eu tenho efeitos infringentes. Eu tenho a possibilidade de modificação daquele acórdão. Então, se ainda existe essa possibilidade, não há que se falar em execução provisória da pena. Perfeito? Apesar de não estar aqui no informativo, nesse tema de execução provisória da pena, lembre-se também de que não há possibilidade de execução provisória da pena em penas restritivas de direito. Então, se no momento da sentença substituiu a pena por restritiva de direitos, não há possibilidade de executar provisoriamente, porque nós temos uma previsão específica na LEP que diz que tem que transitar em julgado. STJ já analisou esse tema, só que não saiu no informativo, e ele entende que para a pena restritiva de direito não dá para executar provisoriamente. Perfeito? Então grave esses três. A gente já está cansado de saber, saiu em vários informativos. Sobre embargos de declaração, saiu no informativo 595 recente. E penas restritivas de direito, apesar de não terem saído em informativos, grave. Não há possibilidade de execução provisória da pena. Ok?
Prosseguindo, entrando um pouquinho no tema de lei de execução penal, nós tivemos nesse informativo 595 análise de algumas situações que vão caracterizar falta grave ou não vão caracterizar falta grave para fins ali da execução penal. Então nós temos 3 situações. Eu tenho uma situação em que o agente não observou o perímetro estabelecido para o monitoramento da tornozeleira eletrônica, então na verdade ele só poderia ficar exatamente aqui, e ele saiu com a tornozeleira e foi para outro local que ele não poderia ficar com a tornozeleira eletrônica. E temos outras 2 situações. Ele rompeu a tornozeleira eletrônica ou ele deixou de carregar a bateria e aí ele está com a tornozeleira, mas ela não está funcionando. Então é como se ele não estivesse, porque não está vendo aonde ele está, porque está sem bateria. Nós temos essas 3 situações na jurisprudência. Lembre que falta grave, nós temos um rol taxativo no artigo 50 da Lei de Execução Penal sobre o que caracteriza falta grave na execução penal, ok? E aí, diante desse tema para a jurisprudência, quando eu falo de violação de perímetro estabelecido no monitoramento eletrônico, a jurisprudência tem atendido e lido o artigo 146C e 146D da LEP, dizendo que realmente ele descumpriu uma condição obrigatória da monitoração eletrônica, que seria ficar naquele local, só que esse descumprimento da monitoração eletrônica não acarreta em falta grave, seria um mero descumprimento que poderia, por exemplo, ensejar a revogação de um benefício que aplicou aquela tornozeleira eletrônica. Mas não é para fins de punição ali na execução, considerar aquilo falta grave. Então, lendo e fazendo uma interpretação desses artigos, a jurisprudência entendeu por bem não considerar falta grave, mas um mero descumprimento de uma condição obrigatória, que pode inclusive levar à revogação de um benefício. Diferente é a situação em que ele não estava com a tornozeleira eletrônica, que eu não consigo nem ver aonde ele estava. Porque, veja, aqui ele está com a tornozeleira, ele saiu do perímetro e eu consigo ver que ele saiu, eu consigo de qualquer forma ver aonde ele está. Nos 2 outros casos foram considerados casos mais graves pela jurisprudência, em que ele rompeu, então ele tirou e não dá para eu saber onde ele está, ou ele deixou de carregar, que para fins de efeitos é a mesma coisa, eu não sei aonde ele está, ele deixou de carregar a tornozeleira eletrônica. Então, para esses 2 casos, rompimento ou falta da bateria, de carga na bateria, caracteriza sim falta grave, com fundamento no artigo 50, inciso 6º, que é onde está o rol taxativo da falta grave, com aplicação do artigo 39, inciso 5º da Lei de Execução Penal. Então, o que é importante? É você tentar entender que você não joga no mesmo bolo. Você não pode considerar tudo na falta grave. Você vai dividir a análise e considerar de fato que apenas nessas 2 hipóteses mais graves que a jurisprudência coloca no rol taxativo do artigo 50, inciso 6º, e considera como falta grave. A outra é mero descumprimento de condições da tornozeleira eletrônica. Ok? Próximo, ainda em execução penal. Aqui, no informativo 595, saiu mais um julgado de execução penal. E aí ele fala um pouco sobre o momento em que aquele condenado que está na execução penal recebe o benefício, qual a data que eu considero para contar o benefício de progressão de regime que ele vai receber. Eu vou ler aqui e a gente depois vai conversar um pouquinho. Veja só, a data base para a subsequente progressão de regime é aquela em que o reeducando preencheu os requisitos do artigo 112 da LEP e não aquela em que o juiz da execução deferiu o benefício. A decisão do juiz da execução que defere essa progressão de regime, ela é uma decisão declaratória e não constitutiva. Então, o que é que ele decidiu? A data base para eu contar o momento que ele vai progredir, que ele efetivamente progrediu, é o momento que ele efetivamente preencheu o requisito. E não no dia que o juiz analisou e deferiu o benefício, porque esse dia pode ser totalmente diferente. Pode ser que hoje ele tenha preenchido o critério objetivo de progressão para o semiaberto. Ele fez o pedido, só que até o procedimento chegar no juiz para ele decidir,
Passaram dias, passaram semanas, passaram meses e depois foi decidido. Será a partir de quando que eu vou contar a nova data base para ele progredir para o outro regime? É isso que está sendo discutido. Só que o que foi discutido e que foi decidido é que é no momento que ele realmente preencheu, que é aqui, nesse momento, e não quando o juiz deferiu. Por isso, declaratória e não constitutiva. Delineando o tema, nós sabemos que nós temos 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto. Quais são os requisitos para eu progredir de regime do fechado para o semiaberto? Requisitos. Para os crimes comuns, eu tenho um requisito objetivo de 1/6. Para os crimes hediondos e equiparados, eu tenho de 2/5 para primário, 3/5 se for reincidente. E tenho como requisito subjetivo sempre aquele bom comportamento carcerário, sendo que eu vou ouvir o MP e ouvir o defensor. Então, é importante aqui a gente diferenciar os requisitos objetivos. Ok. E do semiaberto para o aberto? Bom, eu tenho de novo 1/6, crimes comuns, tanto primário quanto reincidente. Tenho para os crimes hediondos e equiparados, 2/5 da pena para primário, 3/5 para reincidente, continua o bom comportamento, continua a oitiva prévia, mas como eu vou para o regime aberto, eu tenho alguns requisitos específicos na LEP, que é exatamente aceitar o programa, estar trabalhando e poder efetivamente sair e se ajustar ao regime aberto, já que ele vai ficar fora ali daquele presídio, ok? Então só adiciona essa última parte. Perfeito. O que decidiu o tribunal? Veja só, qual é a grande questão aqui? Se eu tenho um condenado a uma pena de 6 anos por um roubo, vamos considerar que ele é primário e é um roubo. Então é um crime comum que ele tem que cumprir 1/6. Ele tem que cumprir 1 ano daquela pena para ele sair para o próximo regime. Vamos considerar, a título de exemplo, que ele está no fechado. E aí ele cumpriu o 1 ano da progressão e caracterizou, ele cumpriu o ano e deu 1 ano de progressão no dia 10/10/2015. E aí ele fez um pedido para o juiz da execução, 10/10/2015. O juiz da execução decidiu e efetivamente progrediu ele para o regime semiaberto no dia 6 de janeiro de 2016. Ok? Ok. O que decidiu o STJ e qual era a controvérsia? Para eu progredir ele do semiaberto para o aberto agora, que vai ser a próxima progressão, eu vou considerar a data base essa ou essa do deferimento pelo juiz? Gente, é daqui, quando ele preencheu os requisitos. Então, mesmo que ele vá para o semiaberto só nessa data, a partir dessa, já está contando de novo 1/6 para ele ir para o aberto. É isso que decidiu, só um exemplo para a gente gravar, mas é só você gravar. É efetivamente da data que preencheu os requisitos. Quando o juiz decide aqui, ele apenas está declarando que ele preencheu os requisitos aqui. Então, se é declaratória a natureza daquela decisão, ela, na verdade, foi quando preencheu em 10/10/2015. Foi isso que foi decidido pelo STJ nesse julgado, ok?